Boa noite, irmãos, boa noite, irmãs. Que Deus possa falar conosco, em nome de Jesus. Abram comigo a palavra de Deus em Hebreus, capítulo 12, versos de 1 a 3. Hebreus, capítulo 12, versos de 1 a 3. Assim diz a palavra de Deus. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desmaiando em vossa alma. Como já foi dito, o nosso tema é defesa contra hábitos que escravizam. Defesa contra hábitos que escravizam. Vamos conversar mais uma vez com Deus? Deus amado, Deus santo, eis-nos aqui mais uma vez, diante do Senhor, com o propósito único desta feita, de ouvirmos unicamente a Tua voz. Desta-te pedimos que Tu venhas, em o nome de Jesus, trazer a cada um de nós o que precisamos, o que necessitamos. Nós necessitamos, sem sombra de dúvidas, da Tua palavra. Assim sendo, meu Deus, venha falar conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos e minhas irmãs, vocês sabem que hábitos são comportamentos repetitivos. Isto é, são comportamentos rotineiros. Deste modo, nós podemos dizer empiricamente que na ambiência dos comportamentos existem hábitos bons e hábitos maus. A virtude, segundo Aristóteles, em seu tratado sobre ética, está relacionada aos bons hábitos. Os vícios, segundo a psicologia, estão relacionados aos maus hábitos. Os hábitos que escravizam, segundo Edward Welk, são vícios. Assim sendo, nós podemos dizer que todo comportamento que nos escraviza, que põe algema ou algemas em nós, são vícios. Nós devemos entender que todo comportamento que nos sucumbe, que nos restringe, que põe algemas em nós, são vícios. O nosso propósito hoje é entender como podemos, segundo a palavra de Deus, nos blindarmos dos vícios e vencermos os vícios. Como nós podemos nos blindarmos dos vícios e vencermos os vícios? O texto de Hebreus 12, dos versos de 1 a 3, nos apresenta algumas dicas, ou nos dá algumas dicas. Mas antes de nós vermos estas dicas, estas ferramentas, eu penso ser importante considerarmos alguns pontos acerca dos vícios,
ou dos hábitos que nos escravizam. Quais são essas considerações que nós devemos ressaltar acerca dos hábitos que nos escravizam? Presta atenção. Primeira consideração, que os hábitos ou os vícios que nos escravizam é um problema universal, afeta a todos. Os hábitos que nos escravizam, os vícios, é um problema universal. Pode afetar a mim, pode afetar você, a qualquer um. Nós temos que entender isto porque muitas vezes nós deixamos de nos blindar, de nos cuidar. Isso não é coisa só de ímpio, de quem não anda com Deus. Melhor dizendo, isso não só apanha, só agarra quem não anda com Deus. Nós que andamos com Deus, corremos o risco de sermos apanhados, de sermos agarrados, de sermos envolvidos. Segunda coisa que nós devemos considerar acerca dos vícios ou dos hábitos que nos escravizam é que são manias, obsessões. São manias, obsessões. Tanto é que quem vive algemado, amarrado em um hábito como a pornografia, dificilmente consegue se desvencilhar deste hábito se não houver uma interferência, se não houver uma ajuda. A mania, a obsessão. Terceira coisa que nós temos que entender acerca dos vícios, dos hábitos que nos escravizam ou que podem nos escravizar, é que são pecados. Porque tudo que nos escraviza se torna um senhor, um ídolo. Tudo que nos faz deixar de ter Deus como centro da nossa vida é pecado. Se torna um Deus em nossa vida e começa a nos comandar, a nos direcionar na vida. É pecado. Nós também temos que entender que, em se tratando dos jovens, e a nossa conversa hoje tem a ver com a turma jovem, esse é um evento voltado aos jovens, que existem alguns hábitos que escravizam, que afetam mais os jovens. É óbvio que adultos correm o risco de serem apanhados, e são apanhados. Mas já que nós estamos aqui com o propósito de direcionarmos esta palavra aos jovens, a vocês, é preciso entendermos que existem hábitos, comportamentos que têm causado muitos transtornos em muitos jovens cristãos. E eu posso apresentar a vocês alguns. Primeiramente, os hábitos que escravizam ou os vícios relacionados à sexualidade. Pornografia, masturbação, sexo promíscuo, sem regras determinadas. Hoje, vocês sabem que o índice de jovens viciados em pornografia é altíssimo, adultos também. Em masturbação, no sexo sem pudor, antes do casamento, que não é permitido pela palavra de Deus. Hoje, à tarde, eu tive a oportunidade de conversar com um jovem que está vivendo esse drama relacionado à pornografia, à promiscuidade sexual.
a masturbação. E na medida que conversávamos, ele me dizia: pastor, eu já estou vivendo sob a escravidão deste vício há anos. Fico alguns meses conseguindo não ceder, mas o tempo passa e eu não consigo dar continuidade, eu caio. O que eu devo fazer, pastor? Qual a alternativa? Qual o caminho mais adequado, mais viável? Eu disse: você já está tendo a consciência de que isto é algo pecaminoso. Isso é um passo extremamente importante, significativo. O reconhecimento. Porque, meus irmãos, vocês sabem que há muitos jovens cristãos, que estão vivendo sob as algemas, as garras, as mãos que escravizam da pornografia e da masturbação, do sexo promíscuo, e que não sentem aquela tristeza, aquela dor, aquela incomodação que deveriam sentir enquanto cristãos. O índice hoje de sexo sendo executado antes do casamento, de modo compulsivo, entre os jovens cristãos, é altíssimo. É altíssimo. Eu penso que vocês sabem que Santo Agostinho, o afamado bispo de Hipona, do fim do século IV, início do século V, antes da sua conversão em 386, foi viciado em sexo. Aos 15 anos de idade, vivia nos bordéis, foi pai aos 17. E após a sua conversão, no século IV, em suas confissões, Agostinho explicita essa dificuldade que vivia. E Agostinho diz que o caminho com Jesus e o rendimento a Jesus é a alternativa, é a solução para quem vive sendo subjugado por esse pecado. Vocês sabem, meus irmãos e minhas irmãs, que hoje nós vivemos em uma sociedade que não tem tido muita preocupação em pôr freios no que diz respeito à sexualidade dos jovens, os filmes, as séries de TV, as propagandas, hoje são direcionadas, infelizmente, porque nós vivemos em uma sociedade hedonista, que cultua o corpo, que enaltece a necessidade de darmos vazão e realizarmos os nossos desejos. A gente vive numa sociedade onde a maior preocupação tem sido dizer a todos, especialmente aos jovens, que estes devem viver de acordo com seus apetites, de acordo com suas intenções. E aí a gente tem visto uma série de coisas terríveis envolvendo muitas moças abaixo dos 17 anos, gravidez precoce, doença sexualmente transmissível e tantas outras coisas envolvendo essa falta de consciência relacionada à sexualidade. Mas ainda nós precisamos entender ou considerar que há também alguns hábitos que escravizam e que têm escravizado muitos jovens, vícios relacionados a substâncias químicas, álcool, crack, cocaína. Jovens cristãos
viciados em bebidas alcoólicas. Esse mesmo que eu mencionei há pouco, me relatou não só que tinha o vício em pornografia, mas o vício também em bebida alcoólica. E me contou, pastor, eu, há cerca de 15 dias, escorreguei, bebi muito, não consegui retornar à minha casa, estava com as pernas bambas, resolvi sentar em uma calçada, próximo ao bar onde eu estava, cochilei. De repente, eu ouvi gritos, dizendo: saia da frente da minha casa, você vai assaltar a minha avó ou a minha mãe. Um homem com arma em punho, disposto a atirar contra a vida desse rapaz. Ele disse: pastor, eu tenho que vencer isso, eu tenho que sair disso, eu tenho que superar isso. O que fazer? Já que é uma coisa que escraviza, que restringe a gente a uma impotência, a uma incapacidade, às vezes, de sair a partir de nós mesmos. Vícios relacionados à sexualidade, hábitos que escravizam relacionados à sexualidade, hábitos que escravizam relacionados a substâncias químicas, álcool, crack, cocaína. Quantos jovens que vocês conhecem nas baladas fazem uso de entorpecentes dos mais variados, LSD, cocaína? Amigos, talvez de vocês, a gente vive, meus irmãos, em uma sociedade machucada. A gente vive em uma sociedade vazia de sentido existencial. E a razão dessas buscas tem a ver com esse vazio existencial que tem permeado a vida de muita gente na atualidade. Pessoas que, por conta disso, são escravizadas, são dominadas. Mas nós podemos também considerar vícios relacionados a comidas. Vocês sabem que existem pessoas viciadas em comidas, em chocolates e tantas outras comidas. Alguém já disse que existem pessoas que se tornam dependentes, porque há algumas comidas que estabelecem uma dependência química. E a pessoa não consegue viver sem comer determinado alimento, determinado doce. São alguns vícios, são alguns hábitos que escravizam. Às vezes a gente imagina que isso não vai chegar até nós, e às vezes a gente está vivendo, sendo escravizado ou escravizada. A questão aqui, irmãos, a considerarmos é como podemos nos defender dos vícios. Como nós podemos nos defender dos vícios e nos blindar dos vícios. Como nós, enquanto cristãos, enquanto servos de Deus, que devemos exaltar unicamente a Deus, que devemos ser unicamente escravos do Evangelho de Jesus, podemos nos blindar dos vícios. E se estamos vivendo, sendo-nos escravizados, dominados, algemados por um determinado vício ou comportamento, como sair? Como superar? Como vencer? Os jovens são presas, são alvos de Satanás. Os jovens possuem
por conta da juventude, por conta das descobertas, por conta de tantas coisas que tem a ver com essa fase única. São muitas vezes tentados, são muitas vezes assediados. Talvez, dentre as pessoas hoje que fazem parte da Igreja de Jesus na terra, os jovens sejam os que mais precisam ficar atentos quanto a estas coisas. É óbvio que todos nós, como disse no início, estamos sujeitos. É óbvio que todos nós precisamos nos blindar. É óbvio que todos nós precisamos estar atentos. Mas é certo ressaltarmos que a juventude, que os jovens cristãos, em função da sociedade atual, precisam, mais do que nunca, estarem atentos. Estarem atentos. Volto a fazer a pergunta: como podemos nos defender dos vícios e nos blindar dos vícios? O texto de Hebreus 12, dos versos de 1 a 3, no meu entendimento, versa sobre esse assunto, já que a sentença aí do verso 1, pecado que tenazmente nos assedia, pode ser traduzida por algo que facilmente nos apanha, algo que facilmente nos agarra, algo que facilmente nos escraviza. O autor da carta aos Hebreus, aqui no verso 12, faz uso da metáfora de uma pista de corrida com a caminhada cristã, com o escopo de ressaltar a semelhança entre um cristão e um atleta. O que está na mente do autor da carta aos Hebreus, no capítulo 12, é a figura de um atleta que está em uma pista de corrida, cercado por uma multidão, com a finalidade de correr na direção de um alvo. E precisa, se deseja chegar até o seu alvo, se desvencilhar de tudo que pode dificultar, atrapalhar a sua corrida. Essa é a cena, esse é o cenário que o capítulo 12, dos versos de 1 a 3, quer nos apresentar. O cristão é esse corredor. É esse corredor. É alguém que está posto em uma pista para correr na direção de um alvo. E o autor de Hebreus, então, vai nos apresentar alguns instrumentos, vai nos explicitar alguns caminhos que nós podemos adotar se desejamos correr sem sermos obstruídos, se desejamos correr sem sermos atrapalhados nessa corrida. Se vocês notarem comigo, vocês vão perceber que o verbo corramos, do verso 1, e o substantivo feminino carreira, indicam exatamente isto. É a ideia de quem está correndo em uma carreira, e carreira aqui tem a ver com meta, com alvo. E a preocupação aqui é dizer aos jovens cristãos, aos adultos cristãos, a todos os cristãos, discípulos e discípulas de Jesus, que eles devem correr na direção deste alvo, que é o próprio Jesus, fazendo de tudo para que nada venha atrapalhar essa caminhada. E aí ele vai dizer que nós, cristãos, devemos nos esforçar. Nós devemos nos esforçar
Em primeiro lugar, se desejamos vencer, o que pode nos atrapalhar, o que pode nos impedir de chegar até esse alvo, nós precisamos colocar de lado todo o embaraço ou peso ante a carreira que nos está proposta. É o que destaca o verso 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande número de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso, de todo peso. O peso é o que atrapalha o corredor a correr com mais intensidade, a correr com mais garantia. Peso aqui não é necessariamente um pecado. É tudo que pode te atrapalhar nessa caminhada. Às vezes, uma determinada comida. Às vezes, uma partida de futebol. Às vezes, um bate-papo com amigos. Tudo que não é capaz de causar em você uma necessidade de você continuar caminhando na direção do alvo que é Jesus, é um peso. Às vezes, meus irmãos, nós fazemos determinadas coisas que não são pecaminosas, mas que podem se tornar. Por quê? Tudo que substitui a necessidade de estarmos voltados a Deus, se torna pecado. E é importante nós entendermos que, às vezes, um hábito, um comportamento não pecaminoso, por estar na condição de peso, de algo que está nos atrapalhando na caminhada cristã, pode se tornar um pecado danoso, capaz de nos jogar no chão. Vocês sabem que quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós nos distanciamos do pecado. O peso aqui é o que pode dificultar a sua caminhada. Às vezes, sua agenda farta. Compromisso que você tem como estudante, compromisso que você tem no seu serviço, que muitas vezes se torna um peso na sua vida enquanto servo e serva de Deus. Você deixa de estar mais presente nos cultos, você passa a se distanciar dos seus amigos, da igreja, e por conta de uma série de coisas que passam a acontecer na sua vida. O peso, um comportamento não pecaminoso, um hábito que muitas vezes não se tornou um hábito escravizador, pode se tornar. É importante nós fazermos algumas observações quanto a isso. O peso é algo que não é necessariamente pecado, mas algo que pode, segundo João Calvino, estorvar nossa marcha, atrapalhar a nossa caminhada. É algo relativo, é o que te atrapalha, é o que te impede de se envolver mais com as coisas de Deus. Tudo que se torna na sua vida um ídolo, que passa a substituir Deus, é peso. É peso. Às vezes a gente acha que fazer determinadas coisas não vai complicar a nossa vida espiritual, porque a gente acha que o que complica a nossa vida espiritual é só o que é tido como pecado, absolutamente como pecado. Mas tem muitas coisas que nós fazemos, por exemplo, os jovens, como
o uso excessivo de eletrônicos, é o jovem, a moça e o rapaz que passa mais tempo com o smartphone do que com a palavra de Deus na mão. É o jovem, a moça ou o rapaz que passa mais tempo vendo séries na Netflix do que lendo a palavra de Deus, ou um bom livro, uma boa literatura cristã. Tem alguma coisa errada em ver uma série da Netflix? Não. Mas isso, se começar a te atrapalhar no seu relacionamento com Deus, na sua vida com Deus, o uso excessivo do telefone, de um smartphone, de um tablet, o vício excessivo de relacionado à internet, às redes sociais, a juventude hoje, os mileniais, a geração Z, é a geração que não consegue ficar sem o smartphone. É um hábito escravizador relacionado à tecnologia. Quantos jovens que passam horas e horas e horas e horas no WhatsApp, no Facebook, no YouTube, e às vezes vendo coisas que não edificam. Eu conheço, vocês conhecem. Talvez, meus irmãos, a razão de tanta frieza espiritual entre os jovens da atualidade seja essa falta de consciência de que existem coisas que são pesos, que vão nos atrapalhar com relação à nossa caminhada com Deus, a nossa caminhada cristã. Um peso pode se tornar um hábito escravizador, um comportamento escravizador. Mais ou menos o seguinte: você começa a usar seu smartphone, você começa a usar seu tablet, você começa a ter acesso ao Facebook, você começa a ter acesso ao YouTube, e aí você começa a gastar 2 horas por dia, mas aí essas 2 horas se transformam em 5, em 6, em 7, em 10 horas, aí você está passando, às vezes, 15 horas nas redes sociais. Um hábito escravizador. Havia sido um peso, estava te atrapalhando, mas não estava ainda te escravizando. Se tornou um agente que passa a te sucumbir, a te escravizar. Peso. E aí o texto vai dizer que nós temos que tirar da nossa vestimenta, da nossa roupa de atleta, de alguém que caminha na direção do céu, para que nós venhamos a caminhar sem dificuldades. Irmãos, irmãs, a gente às vezes avalia a vida de homens como João Calvino, como Spurgeon e tantos outros, Evan Roberts, e a gente fica impressionado com o que Deus fez por meio da vida desses homens em seus países, mas às vezes a gente se esquece de que esses homens, desde muito jovens, haviam se dedicado a Deus. Evan Roberts, que foi o protagonista do avivamento no país de Gales em 1906, aos 13 anos de idade, se curvava diante de Deus e dizendo: Deus, me use para mudar a história do meu país. A geração de hoje está mais preocupada em ter um telefone, um smartphone, que às vezes são pesos. Você, jovem, foi chamada por Deus a correr a carreira que lhe foi proposta. O que significa? Significa que você foi chamado para exaltar Deus, enaltecer a Deus e viver prioritariamente voltado e voltada a Deus. João Calvino, muito jovem, se tornou a maior mente da reforma protestante do século XVI. Em 1536,
ainda muito jovem, publicou o que se tornou a maior obra teológica do século XVI, primeiro volume das Institutas, conhecidas como Institutas de Calvino. Jonathan Edwards, o homem que Deus usou para promover o avivamento nos Estados Unidos no século XVIII, a partir de 1743, desde muito jovem, aos 13 anos de idade, já conseguia ler a palavra de Deus em grego, em hebraico, já tinha um conhecimento profundo das línguas originais. A nossa geração, meus irmãos, está vivendo um momento extremamente difícil, as igrejas estão cheias. Muitos jovens hoje são voltados a participarem de shows, aí tem o movimento gospel, e tem toda essa turma voltada a tudo isso, mas quando a gente avalia a vida destes, majoritariamente, a gente encontra um vazio no que diz respeito à necessidade de viver de fato, de verdade, agradando a Deus. Às vezes, nós nos esquecemos que o futuro das nossas igrejas tem a ver com a nossa juventude. Nós precisamos entender, enquanto jovens, afinal de contas, eu também sou jovem, que todo peso pode se tornar um hábito escravizador. Tudo aquilo que hoje é peso em sua vida, que tem tomado um lugar de Deus em sua vida, que não é pecado até então, pode se tornar pecado. Estar, volto a enfatizar, voltado ou voltada a usar de modo demasiado o seu telefone, o seu tablet, a ficar quase o dia todo no Instagram, no TikTok, pensando em postar o vídeo tal. A gente vive em uma geração dos cliques, das fotografias, das imagens. A preocupação, hoje, infelizmente, às vezes a gente vê isso até dentro das igrejas. Os indivíduos estão nos cultos, participando do culto, e estão preocupados em olhar para o celular, com a mensagem que chegou no WhatsApp. São pesos. E o autor de Hebreus nos convoca a nos desvencilharmos. O verbo aqui é desembaraçar, é tirar de nós. O atleta, para correr e vencer uma corrida, ele precisa estar com a vestimenta não pesada. Isso é uma metáfora, é óbvio, que o peso aí tem a ver com tudo aquilo, porque a preocupação do autor de Hebreus aqui é dizer a nós o seguinte: tudo que atrapalha o seu relacionamento com Deus, a sua caminhada na direção de uma vida saudável com Deus, não sendo pecado, é peso. E precisa ser tirado de você, precisa ser arrancado de você. Eu sei que muitos jovens estão mais preocupados com o curso que vão fazer, com o que vão ser depois da faculdade, se vão ter muitos recursos ou não, se vão ter uma vida financeira abastada ou não. Muitas vezes não há preocupação se vão ser fiéis a Deus, dedicados a Deus daqui a 10, 20 anos. Preocupação com as coisas daqui. E João Calvino, comentando esse texto, vai dizer que peso tem a ver com a necessidade excessiva de termos sucesso nessa vida. E aí, nós muitas vezes não nos dedicamos a Deus como deveríamos nos dedicar. O nosso Deus passa a ser Mamon, o nosso Deus passa a ser as coisas. E às vezes, eu ouso dizer, os pais de muitos jovens cristãos, pais cristãos, entram nesse discurso materialista, ausente de Deus, da sociedade atual. Muitos jovens, às vezes, infelizmente, são dentro das igrejas, por causa da ausência, com relação aos seus pais, de uma convicção,
de que o melhor é agradar a Deus, é ter sucesso espiritual, é ter relacionamento com Deus, do que conquistar e ganhar o mundo? Eu vou te dizer, você que tem aí 17, eu estou vendo aqui algumas pessoas que têm provavelmente essa idade, 18, 20 anos, que talvez o seu smartphone, o seu telefone, a sua rede social está sendo um peso na sua vida espiritual. E eu venho aqui te dizer nessa noite, em nome de Jesus, se está sendo, arranque isso de você. Você precisa, mais do que qualquer coisa, ter um relacionamento com Deus, independente da sua idade. Independente da sua idade. Eu sei que os jovens muitas vezes pensam o seguinte: eu vou viver muito, hoje eu não sou dedicado a Deus, amanhã eu posso ser, eu vou curtir a vida. É a sociedade voltada a satisfações pessoais. É a sociedade onde a psicologia positivista tem dito: realize os seus desejos, viva satisfazendo a sua carne. E a turma jovem, até cristã, tem entrado nessa. Mas ainda, nós podemos destacar que, de acordo com o texto, além do peso que não tem a ver necessariamente com pecado, nós precisamos, do peso que nós precisamos arrancar de nós, nos desembaraçar, nós precisamos também nos desembaraçar por o pecado de lado. E é interessante que a palavra pecado aí, depois de peso, significa o que escraviza, o que amarra, o que causa uma estagnação espiritual. É um hábito escravizador, que pode ser a pornografia, a masturbação, compulsão sexual, vício em eletrônicos, em comida, pecado. O que tem escravizado você? Qual pecado tem te atormentado? Qual pecado tem causado em você uma perturbação, uma inquietação? É preciso, de acordo com o texto, pormos o pecado de lado. Esse jovem, mencionado por mim no início, me dizia, em alto e bom tom: pastor, eu preciso vencer esse pecado, esse hábito escravizador. Eu não tenho dormido, eu tenho vivido um drama. O caminho, eu disse, é o caminho da sujeição a Deus. Às vezes, irmãos, nós precisamos ser humildes, isto é, reconhecermos que estamos vivendo em um momento, espiritualmente falando, difícil. Não permita que o pecado, seja qual for, pecado aqui tem a ver com algo que você faz e continua fazendo. É a ideia do hábito escravizador, do que é permanente, do que é constante. Não é uma coisa que você faz hoje e amanhã você não faz. É uma coisa que você faz hoje, amanhã você faz e depois de amanhã você faz. E aí você se curva diante de Deus e diz: não, Deus, eu vou mudar. Eu não vou mais assistir pornografia, eu não vou mais fazer determinada coisa que eu sei que é pecaminosa. E aí você consegue. Um dia, 2 dias, 2 dias, 3 dias, 5 dias. Aí no 6º dia você volta a fazer. É o que escraviza, é o que amarra, é o que causa impotência.
é o que arranca da gente a força para continuarmos de pé resistindo. Qual o vício que tem te atormentado? Qual o hábito escravizador que tem te atormentado? Você precisa clamar a Deus para que Deus venha ter compaixão e misericórdia de você, para que você venha pôr de lado. Talvez seja o sexo, em um momento inadequado, porque você não é casado ainda com sua amada. E você já tentou conversar, vice-versa, namorada com namorado, namorado com a namorada, sobre isso, e você sentou, e você conversou, e diz, a partir de hoje não vamos fazer mais. Aí ficou 1 mês, 2 meses, e voltou a cair, a cometer o mesmo erro. É um hábito escravizador, que precisa ser posto de lado, que você precisa arrancar de você. É uma algema que causa em você a necessidade constante de estar pensando em voltar a fazer. Porque todo pecado, todo vício escravizador, escraviza porque causa ou proporciona satisfações momentâneas, prazeres momentâneos. Talvez o que você precisa é destronar da sua consciência a ideia de que isto é o melhor para você, porque te dá prazer. E eu me refiro aqui a quem tem vivido assim, não tem dado a devida importância ao que está vivendo. É estranho enxergar ou notar em um jovem que se diz cristão a falta de arrependimento, de quebrantamento ante a um pecado, a um vício, a um hábito escravizador. Talvez, dependendo do seu caso, o melhor caminho seja recorrer ao seu pastor, a um amigo, a uma amiga. Abra o seu coração. Hoje existem adolescentes de 12 anos, de 13 anos, até entre nós, cristãos, crentes, já com a vida sexual ativa. É com um coleguinha, um namoradinho da escola e tal, e o pai não sabe, a mãe não sabe. E às vezes as meninas vivem mais isso, né? As meninas sentem mais. Eu não estou dizendo que os meninos não sentem, mas as meninas, elas se martirizam mais. E a elas eu digo, converse com seu pastor, converse com seu pai, converse com sua mãe, converse com a amiga. Quem ama, cuida. Se esse que se diz seu amado e servo de Deus tem te pressionado para que você ceda e para que você continue na prática sexual antes do casamento, é sinal de que este não tem compromisso com Deus e de que não te ama. Eu não sei, meu irmão e minha irmã, se você está vivendo nessa condição de escravidão, se existe algum pecado, algum hábito que tem te escravizado e que tem te causado em você inúmeros transtornos, porque afeta psicologicamente, afeta emocionalmente, afeta. Se você quer ser um jovem cristão, espiritualmente bem-sucedido, vitorioso, entenda que os pesos e os pecados precisam ser arrancados da sua vida. Você precisa destroçar essas algemas. Você precisa sair desse cárcere. Você precisa sair dessa prisão comportamental que tem um algoz com chicote na mão, te chicoteando,
ou seja, causando em você transtornos os mais variados, você precisa seguir esta recomendação. Se você deseja ser, volto a dizer, um jovem cristão, compromissado, comprometido com Deus, você precisa entender que, como um atleta que corre na direção de um alvo, cercado por uma multidão, você precisa, para chegar até o seu alvo, se desvencilhar de tudo que hoje tem atrapalhado a sua vida espiritual com Deus. Você precisa aprender hoje a se curvar diante de Deus, a se colocar diante de Deus e dizer: Deus, tenha misericórdia de mim, eu tenho 16 anos, 12 anos, 13 anos, mas eu desejo ser fiel ao Senhor, então tenha misericórdia de mim. Eu preciso voltar a ter paz. Quando o pastor subir no púlpito, ou a turma do louvor, o pastor começar a pregar e a turma do louvor começar a cantar, eu preciso cantar e ouvir a palavra de Deus com minha consciência em paz. Primeiro passo é entender que você precisa pôr o peso e o pecado de lado. Talvez você não consiga fazer isso sozinho ou sozinha, você precisa de ajuda. E a primeira ajuda, e essencial ajuda, e fundamental ajuda, é a que vem de Deus. Eu finalizo essa mensagem, meus irmãos e minhas irmãs, me atendo aos versos 2 e 3, já que os mesmos, em síntese, destacam que Jesus aqui esteve, morreu, ressuscitou, subiu ao céu, está à direita de Deus, e hoje, na condição de vitorioso, de quem triunfou, nos assiste, nos auxilia. A intenção dos versos 2 e 3 é dizer a mim e a você, em outras palavras, o seguinte: Jesus, que aqui esteve, que aqui padeceu, que aqui sofreu, que caminhou e que foi objeto de tantos sofrimentos, venceu e triunfou, é este Jesus que vai te auxiliar. A maior defesa, a maior blindagem contra qualquer vício é fitarmos os nossos olhos em Jesus, é olharmos para Jesus, é estarmos centrados em Jesus. É isto que os versos 2 e 3 quer nos comunicar. Nessa caminhada, não olhe nem para a esquerda, nem para a direita, não olhe para o mundo, não olhe para os seus amigos, não olhe para as suas amigas, não se perca no meio do caminho, desviando a sua visão, se atenha a Jesus, fite os seus olhos em Jesus, olhe para Jesus. Notem que a conjunção conclusiva, portanto, que inicia o capítulo 12, tem o propósito de nos fazer enxergar que, além de nós, houveram incontáveis pessoas que caminharam se desvencilhando do peso e do pecado, com os olhos fitos em Jesus. É o que significa, é o que indica, melhor dizendo, a expressão: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, nós temos exemplos, inúmeros exemplos, e aí é uma referência aos heróis da fé do capítulo 11. Nós temos inúmeros exemplos de pessoas que arrancaram os pesos, os pecados, que estavam fitas em Jesus e caminhavam, obviamente, fitas no Salvador que haveria de vir, no caso dos personagens veterotestamentários. Se você olhar para você, se você olhar para o pastor, se você olhar para o presbítero, se você olhar para o mundo, não olhando para Jesus, você vai sucumbir.
Se os homens do passado, se incontáveis pessoas do passado conseguiram chegar até o fim, por que nós não pudemos? Às vezes nós fraquejamos, meus irmãos e minhas irmãs, porque nós não estamos cônscios e cônscias de que é preciso abrirmos mão de algumas coisas. E eu concluo fazendo uso de uma frase de Dwight Moody, quando, em um dos seus sermões, Moody disse: ou o pecado nos afasta da Bíblia, ou a Bíblia nos afasta do pecado. Se você deseja ser um atleta, um cristão vencedor, você precisa entender que existem coisas que vão pesar a sua vida, existencialmente falando, espiritualmente falando. Vão dificultar a sua caminhada. Pecados, pesos e pecados que precisam ser tirados, combatidos, superados. Você precisa estar olhando para Jesus, mais próximo e próximas das coisas de Deus. Deus é quem cuida de cada um de nós. O compromisso com o Evangelho não se restringe só aos pais, aos adultos, mas aos jovens. Lembre-se, a salvação é individual. Lembre-se, você precisa, independente da sua idade, livrar-se de tudo que te impede de ter um relacionamento sadio com Deus. Um hábito escravizador é um hábito que, com certeza, tem o poder e a capacidade, por ser pecado, de atrapalhar a sua vida espiritual, o seu relacionamento com Deus. A defesa, livre-se, ponha no escanteio da sua existência, da sua vida espiritual. Supere recorrendo às Escrituras, a Jesus Cristo. Passe a enxergar Jesus Cristo, admita, reconheça que você precisa sair disso, se é o seu caso. Deus amado, Deus santo, nós te exaltamos, nós te bendizemos pelo privilégio que temos de ouvirmos a tua palavra. É um assunto tão complexo, que tem a ver com a individualidade, com a intimidade de muitos que estão aqui. Nós não temos o alcance subjetivo, interno, das pessoas como o Senhor tem. O Senhor conhece cada jovem, cada adulto que aqui está. O Senhor sabe qual hábito escravizador tem causado danos terríveis na vida dos teus servos e tuas servas que aqui estão. Eu não sei, meu Pai, se há alguém aqui nas mãos da pornografia, da masturbação, do sexo promíscuo, dos vícios. Eu não sei, o Senhor sabe. E nós estamos aqui diante do Senhor pedindo que o Senhor venha agir. Que o Senhor venha, por meio do Espírito Santo, fazer com que a consciência de que a maior bênção que uma pessoa pode obter é viver em paz espiritualmente com o Senhor. Abençoe esses jovens. Abençoe, meu Deus, cada um, fazendo com que, em o nome de Jesus, estejam mais compromissados, mais firmes, mais compromissados com o Evangelho. Que a federação seja forte, que o Senhor venha triplicar quantidades no próximo encontro, que o Senhor venha gerar necessidade em cada um que aqui está, de falar desse evento, de explicitar a necessidade de
os que aqui não estão, de estarem na próxima. Nós precisamos de uma igreja forte, nós precisamos de um povo forte. Para isso, meu Deus, entendemos que o Senhor precisa, em nome de Jesus, por meio do Espírito Santo, bombardear os nossos jovens, a nossa juventude. E nós nos colocamos diante do Senhor, pedindo, em nome de Jesus, que o Senhor venha ter compaixão e misericórdia de nós. Amém e amém.